Eu achava que tinha o controle de tudo. A minha empresa valia milhões. A minha esposa era a mulher mais invejada da cidade. Mas bastou uma única notificação no meu celular para o meu império desmoronar. O que eu vi naquela noite não foi apenas uma traição. Foi um golpe planejado. Mas eles cometeram um erro fatal. Eles acharam que me destruiriam. Eles não sabiam que estavam apenas a libertar o monstro que eu guardava dentro de mim para os negócios. E a minha vingança? Começaria agora. O meu celular vibrou na mesa de vidro. Eram 22 horas e 30 minutos. Eu estava no meu escritório, no 20º andar de um prédio na Avenida Paulista. A vista da cidade iluminada sempre me acalmava. Mas naquela noite, a paz durou pouco. Eu estava a rever um contrato de 5 milhões de reais. A minha concentração era total. Até aquela mensagem chegar. Sem nome. Sem foto. Apenas uma frase curta que gelou o meu sangue. Se queres saber quem a tua esposa realmente é, vai ao restaurante Le Jardin agora. Mesa do fundo. Eu ri. Achei que fosse um trote. Talvez um erro. A Camila, a minha esposa há 7 anos, estava na casa da mãe dela. Ela tinha me dito isso às 18 horas. A voz dela era doce, tranquila. Não havia motivo para duvidar. Nós éramos o casal perfeito. Pelo menos, era o que todos diziam. Mas algo no meu peito apertou. Uma intuição fria e pesada. Eu tentei ignorar. Voltei a olhar para o contrato. Mas as letras pareciam dançar na minha frente. Eu não conseguia mais focar. Peguei as chaves do carro. Eu precisava ver com os meus próprios olhos. O trânsito de São Paulo estava, milagrosamente, fluindo. O meu coração batia descompassado. As minhas mãos suavam no volante de couro. Eu tentava convencer a mim mesmo de que estava a ser paranoico. Ela está com a mãe, eu repeti em voz alta. O trânsito da cidade é perigoso, ela não mentiria. Mas a dúvida é um veneno rápido. Cheguei ao restaurante em 15 minutos. Era um lugar discreto. Caro. O tipo de lugar onde as pessoas vão para não serem vistas. Eu estacionei do outro lado da rua. A iluminação era baixa, romântica. Eu não entrei pela porta da frente. Eu conhecia o gerente. Entrei pela lateral, perto da cozinha, onde as sombras escondiam o meu rosto. O cheiro de comida fina misturava-se com o meu enjoo. Eu caminhei devagar. Escondido atrás de uma pilastra decorativa. Os meus olhos varreram o salão. E então, o tempo parou. O mundo ficou mudo. Lá estava ela. A Camila. Ela não estava triste. Ela não estava preocupada com a mãe doente. Ela estava radiante. Ela usava aquele vestido vermelho que eu comprei para o nosso aniversário de 5 anos. O sorriso dela era largo. Um sorriso que eu não via em casa há meses. Mas o pior não foi vê-la ali. O pior foi ver com quem ela estava. O homem de costas para mim virou o rosto levemente para chamar o garçom. Eu senti um soco no estômago. Não era um estranho. Não era um amigo. Era o Tiago. O meu maior concorrente nos negócios. O homem que tentou comprar a minha empresa por um valor ridículo no ano passado. O homem que eu humilhei publicamente numa reunião de acionistas há 2 meses. As peças do quebra-cabeça começaram a encaixar-se na minha cabeça. Não era apenas uma traição amorosa. Era algo muito pior. Eu vi a Camila tocar na mão dele. Havia intimidade. Havia cumplicidade. Eles brindaram com taças de champanhe. Eles celebravam. Mas o que estariam a celebrar? Eu peguei o meu celular. A minha mão tremia, mas eu precisava de provas. Abri a câmera. Dei zoom. Tirei uma foto. 2 fotos. 3 fotos. Nesse momento, vi a Camila pegar o celular dela. O meu aparelho vibrou no meu bolso. Eu olhei para a tela, escondido nas sombras. Era uma mensagem dela. Amor, a minha mãe piorou um pouco.
Vou ter que dormir aqui hoje para cuidar dela. Não te preocupes. Amo-te. Eu levantei os olhos. Vi a Camila bloquear o celular, sorrir para o Tiago e beijá-lo. Um beijo longo. Apaixonado. Um beijo de quem não tinha nenhum remorso. A raiva subiu pela minha garganta como ácido. Eu queria ir lá. Eu queria virar a mesa. Eu queria gritar e expor os dois na frente de todos. O meu impulso era quebrar a cara do Tiago ali mesmo. Mas eu parei. Eu sou um homem de negócios. Eu construí um império do zero porque nunca agi por impulso. Eu ajo por estratégia. Se eles estavam juntos, o buraco era mais fundo. O Tiago não sai com mulheres casadas por amor. Ele é um tubarão. Ele quer algo de mim. E ele estava a usar a minha esposa para conseguir. Eu guardei o celular. Respirei fundo, contando até 10. 1, 2, 3. A dor transformou-se em gelo. Se a Camila queria jogar, nós iríamos jogar. Mas ela esqueceu-se de uma coisa. Nesse tabuleiro, eu sou o mestre. Eu dei meia volta. Saí do restaurante sem ser notado. Entrei no meu carro. Mas eu não fui para casa. Eu não podia ir para casa e olhar para as nossas fotos na parede. Eu digitei um número no painel do carro. O número da minha advogada e diretora de segurança digital. Doutora Helena, eu disse assim que ela atendeu, com a voz firme, sem nenhuma lágrima. Preciso que me encontre no escritório agora. Aconteceu alguma coisa grave, Rodrigo? Ela perguntou, notando o tom da minha voz. Sim, respondi, olhando pelo retrovisor o restaurante onde a minha vida antiga tinha acabado de morrer. Ative o protocolo de segurança máxima na empresa. E prepare a papelada de divórcio. Mas faça em silêncio. Eles acham que ganharam. Mas a guerra só começou. Eu acelerei o carro. A noite seria longa. E eu tinha muito trabalho a fazer antes do sol nascer. Porque quando a Camila chegasse em casa amanhã, com a sua cara de inocente, ela encontraria um marido muito diferente daquele que deixou. Ela encontraria o seu pior inimigo. Eu não voltei para nossa mansão no Morumbi naquela noite. O meu escritório tornou-se o meu quartel-general. A doutora Helena chegou 30 minutos depois da minha ligação. Ela não fez perguntas desnecessárias sobre os meus sentimentos. Ela sabia que, naquele momento, eu precisava de factos, não de consolo. Nós começamos uma varredura digital completa. Eu precisava saber o tamanho do estrago. Se a Camila estava com o Tiago, o risco não era apenas emocional. Era corporativo. O Tiago vinha antecipando os meus movimentos no mercado há 6 meses. Ele ganhou 3 licitações seguidas contra a minha empresa por uma margem mínima de preço. Na época, eu achei que fosse espionagem industrial externa. Eu demiti 2 diretores de confiança por suspeita de vazamento. Agora, a culpa pesava nos meus ombros. O inimigo não estava na diretoria. O inimigo dormia na minha cama. Enquanto a Helena rastreava as contas bancárias conjuntas, eu decidi verificar os dispositivos conectados à nossa rede doméstica. Eu tinha dado um tablet de última geração para Camila no Natal passado. Ela usava-o para ler livros e ver receitas. Pelo menos, era o que eu achava. Acessei o backup da nuvem dela através da minha conta mestre. O que eu encontrei fez o meu sangue gelar mais uma vez. Não havia apenas fotos de viagens ou receitas de bolos. Havia fotos dos meus cadernos de anotações. Fotos das telas do meu computador pessoal quando eu o deixava desbloqueado em casa. Rascunhos de contratos sigilosos. E o pior de tudo: áudios. Dezenas de arquivos de áudio gravados dentro da minha própria casa. Eu cliquei no mais recente, datado de 2 dias atrás. Era uma gravação da minha conversa telefônica com o meu sócio sobre a fusão com um grupo europeu. Uma fusão que valeria 300 milhões de reais. A Camila não estava apenas a trair-me. Ela estava a vender-me. Ela era a informante que estava a destruir o meu legado. A Helena olhou para mim com uma expressão de choque ao ver os arquivos.
Ela sugeriu chamar a polícia imediatamente. Eu neguei. Se eu chamasse a polícia agora, o escândalo derrubaria as ações da minha empresa. E o Tiago sairia como vítima ou apenas como um concorrente agressivo. Eu precisava de mais. Eu precisava provar a ligação direta entre eles e o esquema de fraude. Foi então que a Helena sacou um detector de frequências da bolsa dela. Ela pediu silêncio com um gesto de mão. Ela começou a andar pelo meu escritório. O aparelho permaneceu silencioso perto da janela. Silencioso perto da mesa de reuniões. Mas quando ela se aproximou da estante de livros, o aparelho começou a apitar freneticamente. O som agudo cortava o silêncio da madrugada. Ela apontou para um objeto específico. Uma escultura abstrata de bronze que ficava em destaque na prateleira. Um presente. A Camila tinha me dado aquela escultura no meu aniversário de 40 anos. Para te trazer sorte nos negócios, ela tinha dito na época, com aquele sorriso angelical. A Helena pegou a peça com luvas e examinou a base. Havia uma microfissura quase invisível. Dentro, um transmissor de alta potência. Eu senti uma vontade incontrolável de atirar aquela peça contra a parede. Eu tinha passado 2 anos a discutir estratégias confidenciais diante daquela escuta. Cada plano, cada medo, cada fraqueza. Tudo tinha sido transmitido diretamente para os ouvidos do Tiago. A raiva inicial transformou-se numa clareza fria e absoluta. Eu olhei para Helena e fiz um sinal negativo. Não íamos destruir a escuta. Não íamos desligar o aparelho. Aquele microfone seria minha maior arma. Se eles queriam ouvir, eles iam ouvir. Mas a partir de hoje, eles ouviriam apenas o que eu quisesse. Eu voltei para casa às 6 da manhã. Tomei um banho gelado para lavar o cheiro do escritório e o peso da noite. Vesti o meu melhor terno. Preparei o café da manhã como se fosse um dia normal. Às 9 horas, a porta da frente abriu-se. A Camila entrou, fingindo exaustão. Ela veio na minha direção para me dar um beijo de bom dia. Eu virei o rosto subtilmente, fingindo estar a pegar a garrafa de café. O beijo pegou na minha bochecha. O perfume dela estava misturado com algo diferente. Uma colônia masculina cara que eu conhecia bem. A mesma que o Tiago usava nas reuniões da Câmara de Comércio. Ela começou a contar uma história detalhada sobre como a mãe tinha passado mal durante a noite. Sobre como tiveram que ir ao hospital e esperar horas pelo médico. A riqueza de detalhes era impressionante. Mentirosos profissionais sempre dão detalhes demais. Eu apenas acenei com a cabeça, focado em passar manteiga na minha torrada. Então, ela fez a pergunta que eu estava a esperar. Ela perguntou, casualmente, como estava a negociação com o grupo europeu. Disse que estava preocupada com o meu estresse. Eu olhei nos olhos dela. Eram olhos lindos, verdes e profundos. Olhos que mentiam sem piscar. Eu sorri. Um sorriso que não chegou aos meus olhos. Disse a ela que tinha uma novidade bombástica. Disse que tinha decidido cancelar a fusão com os europeus de última hora. Disse que, em segredo, eu ia investir todo o capital líquido da empresa na compra de uma startup de tecnologia asiática. Uma informação totalmente falsa. Uma mentira inventada naquele segundo. Se o Tiago acreditasse nisso, ele moveria os fundos dele para tentar bloquear a minha compra. Ele investiria milhões numa operação fantasma. Eu vi a pupila dela dilatar. Ela tentou disfarçar a excitação. Disse que precisava de ir ao banheiro tomar um banho para relaxar. Eu sabia exatamente o que ela ia fazer. Ela ia mandar uma mensagem para ele. Ou ia esperar eu sair para falar perto da escultura no escritório. Eu terminei o meu café em silêncio. A armadilha estava armada. O rato tinha acabado de morder o queijo. Agora, era só esperar a mola disparar. E quando disparasse, não sobraria nada deles. Os 3 dias seguintes foram um teste de resistência mental que eu jamais esquecerei. A minha casa tinha se transformado num palco de teatro. Eu interpretava o papel do empresário à beira de um colapso nervoso, preocupado com investimentos de alto risco.
A Camila interpretava a esposa dedicada, enquanto secretamente repassava cada suspiro meu para o Tiago. Eu mantive a escultura com a escuta no lugar, alimentando o aparelho com informações falsas e datas estratégicas. Na manhã de quarta-feira, a armadilha finalmente disparou. Eu estava no meu escritório pessoal, monitorando o mercado financeiro em tempo real através de 3 telas gigantes. O gráfico das ações da holding do Tiago começou a oscilar de forma atípica. O meu coração acelerou, mas não foi de medo. Foi de pura adrenalina. Ele tinha mordido a isca. Para tentar bloquear a minha suposta compra da startup asiática, o Tiago estava a liquidar ativos sólidos. Ele estava a vender posições seguras em empresas de energia e infraestrutura para gerar liquidez rápida. Ele queria chegar na frente. Ele queria comprar a exclusividade da tecnologia que eu inventei na minha mentira. Ao meio-dia, a confirmação chegou. Uma transferência de 45 milhões de reais foi feita de uma conta offshore ligada ao Tiago para a empresa de fachada que a minha advogada tinha criado em Singapura. Ele tinha acabado de comprar vento. Ele tinha investido 45 milhões em patentes que não existiam, de uma empresa que não tinha funcionários, nem produtos, nem futuro. Eu fechei os olhos por um segundo e permiti-me um sorriso breve. O dinheiro dele agora estava congelado numa conta de garantia judicial que ele levaria anos para contestar. A liquidez dele tinha evaporado. Mas o dia estava longe de terminar. A Camila escolheu aquele exato momento para fazer a jogada dela. Ela entrou no escritório sem bater. A expressão dela não era mais de preocupação ou carinho. A máscara tinha caído completamente. Ela trazia um envelope pardo nas mãos e um olhar de superioridade que eu nunca tinha visto antes. Ela colocou o envelope sobre a minha mesa, cobrindo os relatórios financeiros. Eram os papéis do divórcio. Ela não disse uma palavra, mas a postura dela gritava vitória. Ela acreditava que eu estava prestes a falir com o negócio da Ásia. Ela acreditava que o Tiago agora era o novo rei do mercado. Ela queria sair do barco antes que ele afundasse, levando metade do que eu tinha construído. Eu peguei a caneta tinteiro que ganhei do meu avô. Não li as cláusulas. Não discuti os termos. Não perguntei o porquê. Eu simplesmente assinei a última folha com uma calma que a deixou visivelmente perturbada. Ela esperava gritos. Ela esperava súplicas. Ela esperava que eu lutasse pelo nosso casamento. O meu silêncio foi a primeira rachadura na confiança dela. Ela pegou os papéis assinados, virou as costas e saiu, batendo a porta com força. Mal ela sabia que aquela assinatura era o gatilho para a segunda fase do meu plano. Assim que ela saiu, eu liguei para a doutora Helena. A ordem foi simples e direta. Bloquear tudo. Cancelei os cartões de crédito adicionais que a Camila usava sem limites. Cancelei o acesso dela às contas conjuntas, alegando movimentação suspeita e quebra de segurança. Removi o acesso dela ao sistema de segurança da casa e troquei as senhas de todos os serviços digitais. Em menos de uma hora, a vida de luxo que ela conhecia deixou de existir. A primeira notificação de recusa do cartão dela chegou no meu celular 20 minutos depois. Ela estava numa loja de joias de luxo, provavelmente a comprar algo para comemorar com o Tiago. A compra de 12 mil reais foi negada. Eu imaginei a cena. A vergonha. A confusão. Mas a verdadeira guerra começou 2 dias depois, na primeira audiência de conciliação. O advogado que ela contratou era conhecido por ser agressivo e midiático. Eles entraram na sala de reuniões com o nariz empinado. A Camila nem olhou na minha cara. O advogado dela começou um discurso ensaiado sobre abandono afetivo e exigiu uma pensão mensal de 50 mil reais, além de metade das minhas ações na empresa. Ele falou por 20 minutos ininterruptos, pintando-me como um monstro workaholic que negligenciava a esposa. A doutora Helena ouviu tudo em silêncio, sem fazer uma única anotação. Quando ele finalmente terminou e pediu a minha resposta, eu não falei sobre sentimentos. Eu não me defendi das acusações morais. Eu apenas fiz um sinal para Helena. Ela colocou um tablet no centro da mesa e apertou o play. O som preencheu a sala acusticamente isolada. Era a voz da Camila. Nítida. Cristalina.
Não eram gemidos de amor. Eram dados. Era ela ditar os números da minha proposta sigilosa para o Tiago. Era ela rir e a dizer que eu era um idiota por confiar nela. Era ela planejar como eles gastariam o meu dinheiro depois que o Tiago destruísse a minha empresa. A cor sumiu do rosto da Camila. Ela ficou pálida como um fantasma. O advogado dela parou de mexer nos papéis e ficou estático. Mas aquilo era apenas o começo. A Helena deslizou uma pasta grossa sobre a mesa. Fotos do encontro no restaurante. O relatório da perícia técnica da escultura com a escuta. Os comprovantes das transferências bancárias que o Tiago fez baseando-se nas informações vazadas por ela. E, finalmente, o golpe de misericórdia. A cláusula 64 do nosso acordo pré-nupcial. Uma cláusula que a Camila provavelmente nunca leu com atenção. Ela dizia que, em caso de espionagem industrial, sabotagem ou quebra de confidencialidade em benefício de concorrentes, o cônjuge perderia direito a qualquer partilha de bens e pagaria uma multa rescisória milionária. O silêncio na sala tornou-se ensurdecedor. A Camila olhou para o advogado dela em busca de salvação, mas ele já estava a fechar a pasta dele. Ele sabia que não havia defesa contra factos documentados. Eu levantei-me devagar, ajeitei o meu terno e olhei nos olhos dela pela primeira vez naquele dia. O olhar dela não tinha mais arrogância. Tinha medo. Puro e genuíno medo. Eu saí da sala sem dizer uma única palavra. Não era preciso. A minha vingança não precisava de gritos. A minha vingança era a lei, fria e implacável. E lá fora, o Tiago estava prestes a descobrir que os 45 milhões dele tinham virado pó. O império deles estava a desmoronar, tijolo por tijolo. A saída do tribunal foi apenas o primeiro dominó a cair. O barulho das câmeras e a confusão dos advogados ficaram para trás, mas o verdadeiro caos estava apenas a começar do lado de fora. Enquanto eu voltava para a segurança silenciosa do meu carro blindado, o mundo do Tiago estava a implodir em tempo real. A notícia sobre a minha suposta desistência da compra da startup asiática já tinha corrido o mercado financeiro. E, pior para ele, a notícia de que aquela empresa de fachada tinha desaparecido do mapa com o dinheiro dele estourou minutos depois. Os 45 milhões de reais que ele desviou para bloquear a minha jogada tinham evaporado. Ele não comprou uma tecnologia revolucionária. Ele comprou fumaça. Os investidores da holding dele entraram em pânico. O telefone dele, que antes tocava para parcerias e convites de gala, agora tocava com ameaças de processos e exigências de explicações. A reputação de gênio dos negócios que ele demorou uma década para construir estava a derreter como gelo ao sol. Ele tentou culpar a fonte da informação. Ele tentou culpar a Camila. E foi nesse momento que a tragédia dela se tornou completa. Eu não precisei estar lá para ver, pois os relatórios que a minha equipe de segurança me entregou detalharam cada passo da humilhação. A Camila saiu do tribunal atordoada. Sem acesso às minhas contas, sem cartões de crédito e com o nome manchado por um processo de espionagem industrial que corria em segredo de justiça, ela só tinha uma saída. Ela foi procurar o Tiago. Ela pegou um táxi, provavelmente usando pouco dinheiro físico que tinha na bolsa, e foi direto para a cobertura dele na Vila Nova Conceição. Ela achava que eles eram parceiros. Ela acreditava naquelas juras de amor feitas em restaurantes escuros e mensagens criptografadas. Ela achava que, juntos, eles enfrentariam a tempestade. A ingenuidade dela chegava a ser dolorosa. Quando ela chegou à portaria do prédio dele, a realidade bateu com a força de um trem. Ela não foi recebida com abraços ou consolo. Ela foi barrada. O porteiro, constrangido, informou que o Sr. Tiago tinha deixado ordens expressas para não permitir a entrada dela. Ela insistiu. Ela chorou na recepção. Ela ligou para o celular dele dezenas de vezes, mas foi bloqueada em todas as tentativas. Para o Tiago, a Camila não era um amor proibido. Ela era apenas uma ferramenta. Uma chave mestra que ele usou para tentar abrir o cofre da minha empresa. Agora que a ferramenta estava quebrada e tinha causado um prejuízo milionário, ela não servia para mais nada. Pior do que isso, na cabeça paranoica do Tiago, ele começou a acreditar que a Camila fazia parte do meu plano.
Ele achava que ela tinha mentido para ele de propósito, que ela era uma agente dupla. A ironia era cruel. Ela perdeu o casamento por ele, e ele a descartou como se fosse lixo reciclável. A noite caiu sobre São Paulo e a Camila não tinha para onde ir. As amigas da alta sociedade, aquelas que bebiam champanhe na nossa piscina e elogiavam as bolsas dela, desapareceram. Ninguém queria associar a sua imagem a uma mulher acusada de traição e fraude corporativa. O telefone dela ficou mudo. As portas fecharam-se. Ela teve que recorrer à mãe, numa casa simples do interior, longe do luxo e das luzes que ela tanto valorizava. Enquanto isso, a minha empresa vivia o oposto. A revelação de que eu tinha evitado um golpe e protegido os ativos da corporação fez as minhas ações subirem 7% num único dia. O mercado viu a minha frieza como competência. Os acionistas viram a minha estratégia como genialidade. Eu estava mais rico do que nunca. Mas naquela noite, ao entrar na minha casa vazia, o silêncio era pesado. Eu caminhei pelos corredores onde antes ouvia o riso dela. Passei pelo closet, agora com metade das roupas faltando, retiradas pelos advogados dela dias antes. A vitória tinha um gosto metálico. Eu tinha destruído os meus inimigos. Eu tinha protegido meu patrimônio. A justiça tinha sido feita com a precisão de um bisturi. Mas não havia celebração. Eu servi uma dose de uísque e sentei-me na poltrona da sala, olhando para o jardim iluminado. A traição da Camila não levou apenas o meu dinheiro ou a minha confiança. Ela levou a minha inocência. Eu nunca mais olharia para alguém da mesma forma. Cada aperto de mão, cada sorriso, cada promessa agora passaria pelo filtro da desconfiança. Eu tinha me tornado um homem impenetrável. Uma fortaleza. E fortalezas são seguras, mas são lugares solitários para se viver. O meu celular vibrou sobre a mesa lateral. Era uma mensagem de um número desconhecido. Eu sabia quem era antes mesmo de abrir. Era ela. Um texto longo, cheio de arrependimento, jurando que foi manipulada, pedindo apenas 5 minutos para explicar, para pedir perdão. Dizia que estava sozinha, que o Tiago a tinha enganado, que ela ainda me amava. Eu li cada palavra sem sentir raiva, nem pena. Apenas uma indiferença profunda e absoluta. O amor que eu sentia tinha morrido naquela noite no restaurante. O que restava agora era apenas o eco de uma vida que não existia mais. Eu não respondi. Apaguei a mensagem e bloqueei o número. O passado estava morto. E eu precisava garantir que ele continuasse enterrado, porque o dia seguinte traria novos desafios e eu não podia me dar ao luxo de olhar para trás. A lição foi aprendida. O preço foi pago. Agora, era hora de seguir em frente, sozinho, mas invencível. 6 meses passaram-se desde que o martelo do juiz bateu naquela mesa de madeira maciça. O tempo, como dizem, é o senhor da razão. Mas ele também é o único remédio verdadeiro para a alma. Hoje, a minha vida é muito diferente daquela noite chuvosa em que recebi a mensagem anônima. A minha empresa não apenas sobreviveu ao ataque, ela expandiu-se. A história da falsa aquisição da startup asiática tornou-se uma lenda no mercado financeiro de São Paulo. Tornou-se um estudo de caso sobre contra-espionagem corporativa em cursos de MBA. Os investidores que antes duvidavam da minha liderança agora olham para mim com um respeito renovado, quase com temor. Eles sabem que eu não sou apenas um construtor de impérios. Eles sabem que eu sou um guardião feroz do que é meu. Quanto ao Tiago, o destino foi implacável, como a matemática costuma ser. A perda dos 45 milhões de reais foi apenas o começo da hemorragia. A Comissão de Valores Mobiliários abriu uma investigação formal sobre as operações da holding dele. Descobriram fraudes, manipulação de balanços e desvios que ele escondia há anos para manter a aparência de sucesso. Hoje, ele responde ao processo em liberdade, mas com os bens bloqueados e o passaporte apreendido. O homem que desfilava em colunas sociais e se achava intocável agora vive de favores, escondido da vergonha pública, banido dos círculos que ele tanto idolatrava. Ele tentou derrubar um rei e acabou soterrado pelos próprios escombros. Mas a parte mais difícil dessa jornada não foi vencer o Tiago. Foi aceitar o destino da Camila.
Eu soube, através de amigos em comum que não conseguiram guardar segredo, que ela voltou a morar com a mãe no interior. A vida de luxo, os jantares caros, as viagens de primeira classe, tudo isso virou fumaça. Ela tentou vender algumas joias que restaram, mas descobriu que muitas eram réplicas que ela mesma tinha comprado para enganar as amigas, ou que o valor de revenda era irrisório perto das dívidas que ela acumulou. Na semana passada, eu tive o fechamento que eu não sabia que precisava. Eu estava parado no sinal vermelho, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, dentro do meu carro novo. Olhei casualmente para a calçada movimentada. E lá estava ela. Camila saía de um prédio comercial simples, vestida com um uniforme discreto de recepcionista. Ela parecia cansada. Os ombros estavam caídos, o cabelo preso num coque prático, sem a maquiagem impecável de antes. Ela caminhava em direção ao ponto de ônibus, segurando uma bolsa gasta e um guarda-chuva fechado. Por um segundo, os nossos mundos quase se cruzaram. Ela olhou na direção da rua, varrendo os carros de luxo com um olhar vago, um olhar de quem sabe que aquele mundo não lhe pertence mais. O meu coração não disparou. As minhas mãos não suaram. Eu não senti raiva. Eu não senti desejo de vingança. Eu senti apenas uma calma profunda e absoluta. Aquela mulher na calçada era uma estranha. A Camila que eu amava, a mulher por quem eu teria dado a minha vida, nunca existiu de verdade. Ela era uma projeção, uma miragem que eu alimentei com o meu afeto e a minha lealdade. A mulher real era aquela ali, enfrentando a consequência das suas escolhas, vivendo a realidade cinzenta que ela tentou evitar através da traição. O sinal abriu. Eu pisei no acelerador suavemente e deixei-a para trás, diminuindo no espelho retrovisor até virar apenas um ponto na multidão. Eu não parei para oferecer ajuda. Eu não baixei o vidro para humilhá-la. A indiferença é a resposta mais poderosa que existe. Ao chegar em casa, a mansão não parecia mais vazia. O silêncio não era mais opressor. Era um silêncio de paz. Eu mandei reformar o escritório, tirei aquela estante, doei os móveis antigos. O espaço agora tem uma energia nova. Eu aprendi que a confiança, uma vez quebrada, não se cola. Mas aprendi também que nós podemos reconstruir-nos mais fortes nas partes onde fomos partidos. Eu ainda acredito no amor, de uma forma diferente. Não aquele amor cego e ingênuo, mas um amor construído sobre respeito, transparência e caráter. Mas, por enquanto, a minha companhia é suficiente. Eu sentei-me na varanda, abri uma garrafa de vinho que estava guardada para uma ocasião especial e brindei sozinho à lua cheia. Brindei a verdade, por mais dolorosa que ela tenha sido. Brindei a liberdade de não viver mais numa mentira. A traição dela tentou tirar tudo de mim. Mas, no final, ela apenas me devolveu a mim mesmo. E esse foi o maior presente que ela poderia ter me dado. Eu sou Rodrigo, e esta não é uma história sobre como eu fui vítima. Esta é a história de como eu venci. Obrigado por assistir. Se você gostou desta história, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas reviravoltas. Até a próxima!